aí galera, tudo bem? Henrique Arão aqui com mais uma aula de teoria musical pra você. Bem, essa música tá rolando aí, não é por um acaso, porque hoje nós vamos falar de acento métrico. E você conseguiu descobrir que tipo de compasso que é essa música? Você conseguiu descobrir ouvindo pelo menos? Eu vou colocar mais um trecho dela. Talvez você não prestou muita atenção. Olha lá, escuta só. Vamos ver se você consegue decifrar que compasso que é essa música. Escuta só. Tá bom, tá bom. E aí, conseguiu descobrir? Tá fácil? Não tá fácil? Mais ou menos? Conseguiu em partes? Bem, o que nos ajuda a entender melhor em qualquer música, quando nós apenas escutamos, não temos uma partitura na mão, apenas escutamos essa música, o que nos ajuda para nós sabermos que tipo de compasso é aquela música, ou pelo menos o tipo de pulsação que está dando aquela música, eu descubro por um fator chamado acento métrico. Os tempos dos compassos obedecem alguns tipos de acentuações. E esse tipo da gente dividir as acentuações nos compassos, nós chamamos isso de acento métrico. Então é através do acento métrico, ou seja, das acentuações dos compassos, que você descobre que tipo de compasso está naquela música. Pelo acento métrico eu sei se o meu compasso é um compasso binário, é um compasso ternário, é um compasso quaternário, se é um compasso composto, se é um compasso misto. Que tipo de compasso é aquilo que está rolando naquela música? Vamos direto ao assunto para decifrar de vez, pelo menos os compassos simples, o binário, o ternário e o quaternário, como que eu sei a pulsação deles, como que soa, para que eu entenda apenas ouvindo que tipo de música é aquela daquele compasso, se é um binário, se é um ternário, se é um quaternário. Vamos ver. Para que eu consiga compreender um compasso binário, eu tenho que ter, eu já sei que o compasso binário é um primeiro tempo e o segundo tempo. Na pulsação, na acentuação, o primeiro tempo vai ser forte e o segundo tempo vai ser fraco. Então, geralmente os compassos binários, eles já vão estar com essa pulsação, eles já vão estar com esse tipo de acentuação. A música, então, ela se passa nesse tipo de acentuação. O primeiro tempo forte e o segundo tempo fraco. Isso não quer dizer, isso vale para todos os tipos de compasso, não quer dizer que efetivamente esse forte é tocar algo forte na música e tocar algo piano depois, por exemplo, nessa acentuação binária. Eu toco algo forte, tá, e depois eu toco algo fraco. Ficou feio isso, né? O que significa é que a primeira pulsação, a primeira nota ou as primeiras notas do primeiro tempo do compasso binário, o primeiro tempo de um compasso binário, ele deve ser mais acentuado do que em relação ao segundo tempo. Então, primeiro tempo forte, segundo tempo fraco. Se vocês quiserem alguns exemplos de música, me coloca aqui nos comentários aqui embaixo que eu coloco algumas músicas para vocês terem como referência dessa pulsação binária. Agora, o compasso ternário, ele tem o primeiro tempo forte, o segundo tempo fraco e o terceiro tempo fraco. Talvez você já ouviu alguns tipos de música, por exemplo, valsa, que tem essa pulsação forte no primeiro, a primeira acentuação forte e os outros dois e as outras duas acentuações fracas. Eu tenho uma acentuação forte. Isso quer dizer um compasso ternário. Tem a primeira acentuação forte e os outros dois tempos fracos. E com esse tipo de intenção de acento, eu consigo perceber que essa música tem um compasso ternário, por exemplo. E um compasso quaternário, eu tenho o primeiro acento forte, o segundo, o terceiro e o quarto tempo fraco. Olha que legal! Muito fácil, né? Então eu tenho o primeiro forte, segundo, terceiro e quarto fraco. Então vai ficar mais ou menos assim essa pulsação.
Aí eu consigo entender que isso é um compasso quaternário e qualquer música, principalmente a maioria das músicas populares, é mais nesse jeitão, nessa cara de compasso quaternário. Esse é um assunto muito fácil, muito tranquilo, mas ajuda demais a sua percepção rítmica para que você entenda apenas ouvindo que tipo de compasso é aquela sua música preferida. Faça um teste, faça um treino com você mesmo. Comece a escutar as suas músicas e perceba que tipo de acentuação tem as suas músicas que você escuta, as suas referências musicais. Quais são os tipos de acentuação? É de compasso quaternário? É de compasso ternário? É de compasso binário? E para finalizar rapidinho esse vídeo, antigamente a pulsação quaternária, ela tinha uma pulsação meio forte ali entre o terceiro tempo para o quarto tempo. Então ficava o primeiro tempo forte, o segundo tempo fraco, o terceiro tempo meio forte, dá uma acentuação, uma leve acentuaçãozinha, e um quarto tempo ele fraco novamente. Ao longo da história teve várias discussões com vários tipos de teóricos, e acabou se formalizando que a pulsação quaternária, o correto seria o primeiro tempo forte, o segundo, terceiro e o quarto tempo fraco mesmo. Por quê? Porque se você faz uma acentuação no terceiro tempo meio forte, ou seja, um leve pulso, um pulso um pouco a mais, isso poderia ser confundida como um compasso binário, né? Primeiro, segundo, primeiro, segundo, primeiro, segundo. Poderia ser confundido, por exemplo, se você faria um quaternário assim. Meu, isso é um binário, dá a confundir, claramente dá para confundir. Então limaram isso daí, cortaram, falaram, não, quaternário então vai ser primeiro tempo forte, segundo, terceiro e quarto tempo fraco, acabou a conversa. Falo novamente que se você quiser outros exemplos de algumas músicas em compasso binário, ternário, quaternário, coloca aqui nos comentários aqui embaixo, eu coloco alguns links de referência para você. Ou se você não consegue descobrir na sua música preferida que tipo de compasso é a sua música, coloca aqui embaixo o link que eu escuto e mando a resposta para você, se é um compasso binário, um ternário ou um quaternário, e você vai começar a sacar, logo com esse primeiro exemplo, já vai começar a sacar as diversas músicas que você tem de referência. Segue um desafio agora para você, eu vou deixar essa música rolando no ar. Se você entendeu o que é acento métrico, ou se você já entende sobre isso, acento métrico, se você já tem a sua percepção apurada para o ritmo, coloca aqui embaixo que tipo de fórmula de compasso é essa música que vou rolar aí para vocês. E já vamos finalizando esse vídeo. E lembre-se sempre, com muita música! Escuta o som!